Agora, né, a gente começa a semana aqui no Mulher Demais falando de saúde e o estilo de vida interfere diretamente no envelhecimento saudável. Para as mulheres, para nós, inclusive, essa alimentação balanceada, exercícios físicos podem até minimizar os sintomas da tão temida menopausa, né? Vamos entender agora toda essa relação no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Para falar sobre esse assunto, então, eu recebo aqui no estúdio o nutrólogo Felipe Sena. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Vamos então conversar, né, sobre isso. Você que está em casa tem dúvidas sobre esse assunto? Quer compartilhar alguma experiência com a gente? Está com dores? Não sabe muito bem identificar, por exemplo, os sintomas da menopausa? Manda sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400, que a gente vai ver, né, se existe alguma relação com o estilo de vida que você leva, com o estilo de vida que você já levou, algumas mudanças de hábitos, e aí a gente vai te ajudar por aqui, tá? A gente soltou umas telas, né? A gente preparou, na verdade, umas telas para o pessoal de casa entender melhor esse assunto, tá, doutor? Vamos soltar aí a primeira tela pra gente, por favor? Olha só. Deve-se aceitar o envelhecimento como algo natural, doutor? Explica aí pra gente. É natural. Todos vamos envelhecer, eu estou envelhecendo, você também. Sim. Mas não é natural envelhecer adoecendo. Verdade. Né? Então já eu aprendi, Bruna, na faculdade, a esperar a doença acontecer, agir e tratar. É o que a gente sai mais ou menos com uma ciência da faculdade. Só que eu andei fazendo, desculpa, alguns outros cursos em que a gente se antecipa a isso, né? Então, ao invés de remediar, por que não se antecipar a isso? Já é muito, muito possível, né? Perfeito. Vamos soltar aí mais uma tela, né? Pra gente entender essa relação com o estilo de vida, com o envelhecimento saudável também. Olha aí, doutor, uma pergunta muito comum, uma dúvida muito comum das pessoas, né? Por que o idoso não é estimulado a fazer musculação? Muito pelo contrário, né? Tem gente que coloca medo, diz que não é certo, que é melhor não. E aí, por que isso acontece? Pergunta muito boa de se fazer e de se responder. Não sei. Muito idoso só faz caminhar, é orientar. Não pega esse peso, não. Eu não estou entendendo qual o problema. O idoso é porque não tem força. Ele não faz musculação porque não tem força. Mas será que ele não tem força porque não faz musculação? Olha, o contrário, o inverso, então, né? A partir de 30 anos, a gente já começa a cair a produção de hormônios que nos dão força. Por que não repor esses hormônios, né? Por que não pedir sempre esses hormônios? E alguns médicos até dizem que é normal. Não, é normal a queda desses hormônios. Aí lá vem menopausa, osteoporose, câncer, falta de força, falta de foco, falta de concentração, falta de sono. Aí, ó, eu vou passar... Vamos terminar de noite aqui. É interessante que o Luiz Alberto já mandou mensagem para o Zap do MD, o 991050400, uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Ele disse que tem 60 anos de idade e queria começar a se exercitar. Quer saber o que é mais saudável, caminhada ou a própria musculação? Para começar, doutor, o que é que tem que ser? Eu não vi a composição corporal dele, né? Sim. Não sei se ele é gordinho, se ele é magro, mas musculação é melhor do que qualquer outra coisa, porque você aumenta seu metabolismo, consome suas gorduras, né? E aumenta a massa muscular. É uma troca. A musculação promove uma troca. Ganho de massa magra e perda de massa gorda. Né? Então, para ele e para qualquer outra pessoa, né? Nas horas vagas, quando tiver tempo, quando já tiver feito a musculação, ou para aquecer, para fazer a musculação, uma caminhada, uma corrida, né? Perfeito. Vamos soltar mais uma tela, mais uma dúvida comum, né? Para nortear aqui o nosso bate-papo, facilitar o entendimento para você que está em casa. Olha só, ficar sem força, sem equilíbrio, sem foco, sem libido ou obeso, obesa, isso pode ser considerado normal com o passar dos anos também, doutor? É anormal, isso é uma anormal. doença. Isso é uma doença. Quem tem tudo isso aí tem que procurar logo algum tipo de atendimento em saúde. Mas obesidade não é normal. Não existia obesidade, Bruna. Não tinha obesidade antes dos carboidratos, antes dos alimentos ultraprocessados, industrializados, antes dos alimentos ensacados. O homem comia o resultado da sua caça. Depois ficava com fome, ainda ia procurar essa caça, ou seja, praticava uma atividade física em jejum. Depois ele encontrava a caça, ia preparar para poder se alimentar. Então ele passava um dia, 2, sem comer, entendeu? Então não existia obesidade. Depois o homem foi observando os macacos comerem frutas, aí passou a comer fruta. Depois vieram as
os alimentos subterrâneos que o homem foi descobrindo. Então, foi se acrescentando alguns alimentos que fazem hoje parte da nossa alimentação, e isso foi determinante para o aumento do peso corporal acima do que a gente pode permitir. Perfeito. Olha a pergunta da Geisa, que interessante. Ela disse que tem 52 anos de idade e o sono está péssimo. Ela disse que acorda várias vezes durante a noite, nunca praticou atividade física, quer saber se pode ter alguma relação. E se ela começar a praticar atividade física, quando é que ela vai poder começar também a ver os efeitos, doutor? A nutrologia é muito interessante, porque a gente pergunta como é o seu dia, né? Faz um interrogatório completo. Então, são consultas que demoram 3 horas. Então, a primeira coisa que eu pergunto é sobre o sono. Vem cá, o seu dia de hoje começou ontem, quando você deitou a cabeça no travesseiro. Então, se a pessoa não tem um sono bom, ou não pega no sono fácil, ou acorda muito de madrugada, ou tem um sono muito superficial, alguma coisa tem que ser corrigida. Sim. E, geralmente, a gente começa pelo intestino. Então, o que a gente alimenta, né, as coisas que a gente coloca para dentro são fundamentais nesse processo de adormecer, pegar no sono. E muitas vezes fazer pequenas alterações alimentares que a pessoa diz, rapaz, eu não acredito que é só isso, não. Diga, faça, por favor. Então, a gente consegue descobrir, identificar e fazer o tratamento com a alimentação. Existem formas de perceber, por exemplo, o que é bom para mim, mas não é bom para você? Mesmo aquilo que é considerado saudável mesmo, doutor. É uma regra, vale para todo mundo? Algumas alterações você pode fazer em todas as pessoas. Sim. Né? Então, eliminação de carboidratos ou diminuição de carboidratos, troca de atividade física. Tem gente que passa 2 horas caminhando e não vê resultado nenhum. As caminhadas servem muito para lubrificar as articulações, mas uma caminhada elevar o nosso metabolismo de forma tal que ele vai passar 1 dia, 2 elevado, não tem condição, não vai. Então, o paciente entende de metabolismo, né? Então, a grande maioria das alterações é válida para todos conseguem fazer. Perfeito. A Luciana perguntou o seguinte, ainda falando sobre essa história do intestino, né? A Luciana disse que tem uma alimentação natural, mas mesmo assim ela sente que o intestino não funciona também. Quer saber o que pode ser, doutor? O intestino dela pode estar sujo, pode estar tóxico, ela pode ter se alimentado algum dia com ensacados, conservantes, estabilizantes, gomas, que tem muito para espessantes, né, de alimentos, glúten, lactose, açúcar. Isso vai sujando o intestino, criando um muco, uma capa, né, que não deixa a absorção de certos nutrientes naturais acontecer. Então, eu vou só sugerir uma coisa para ela. Faz um detox intestinal. Uhum. É uma alimentação de 1 semana que promove uma diarreia proposital, e aí ela vai eliminar esse muco. E em seguida ela vai ver se o intestino dela volta ao normal ou não. Perfeito. Tem muitas mulheres aqui perguntando a relação com a menopausa, menstruação, medicação. A gente pode voltar a conversar daqui a pouquinho, Lógico. doutor? Dá uma pausa, a gente vai dar aqui, né, uma pausa rápida para selecionar algumas questões e a gente volta já já a conversar com o doutor Felipe Sena. Pode ser? Claro. Combinado, então. Mas a gente tá